Olá, seja bem-vindo. 7 de outubro, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Hoje nós estamos recebendo o jornalista Rodrigo Romero para comentarmos um pouco sobre os resultados das eleições municipais aqui de Jacareí. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia a todos que estão assistindo à TV Câmara Jacareí. E para a gente começar nosso bate-papo, eu queria que você comentasse quais foram os resultados gerais aqui dos prefeitos de Jacareí. Vamos começar mostrando então uma tabela geral. É importante para vocês que estão vendo em casa das porcentagens do prefeito eleito. A porcentagem que eu fiz foi baseada na totalização geral dos votos dos eleitores, não nos votos válidos. Então, como vocês estão vendo aí, o Celso Florencio ficou em primeiro lugar, com 34,02% da votação, com quase 58 mil votos. Hamilton Mota, que já tinha sido prefeito 2 vezes, ficou em segundo lugar, com quase 30 mil votos, correspondente a 17,35%. O vereador Rodrigo Salomão, que tem 2 mandatos de vereador, ficou em terceiro lugar, com pouco mais de 20 mil votos, com 12% da totalização geral dos eleitores. O empresário Luiz Fernando Massari ficou em quarto lugar, com pouco mais de 3 mil votos, com quase 2% da votação dos eleitores. O também empresário Diobel Fernandes, que foi vereador aqui 2 vezes da Câmara Municipal, ficou em quinto lugar com 2.200 votos, com pouco mais de 1% da totalização geral. E o Adilson Santos, o ex-metalúrgico sindicalista do PSTU, teve 533 votos, ficou com 0,31%. Lembrando que essa porcentagem é baseada na totalização dos eleitores, que são quase 170 mil em Jacareí, de 2020, e então essa totalização geral gerou essa porcentagem que eu coloquei aí. O Celso foi eleito com essa votação de quase 58 mil votos, que é uma votação muito expressiva, que nas últimas 3 eleições é a porcentagem maior de um candidato conseguiu atingir para conquistar a prefeitura, né? E o candidato aí bem novo também, né, o Celso? Bem novo. O Celso, daqui a pouco a gente vai ver algumas curiosidades do prefeito mais jovem. O Celso está ali nesse ranking do top 5 de prefeitos mais jovens aqui de Jacareí. E para vereador, foram 13 vereadores eleitos. Tem vereador que está no seu primeiro mandato e tem vereador que foi reeleito. Vamos mostrar agora a tabela dos vereadores eleitos, os 13 vereadores eleitos aqui de Jacareí. Vamos fazer um por um, que vai ficar para vocês verem de quem se trata dos vereadores eleitos. O primeiro colocado foi o Valmir do Meia Lua, Benjamin Valmir Cândido Pereira, do Progressistas. Ele tem 71 anos, vai para o 6º mandato de vereador, teve 4.625 votos. É a terceira vez seguida que ele é o mais votado aqui de Jacareí, 2016, 2020 e agora 2024. Vai então para o 6º mandato de vereador, o 5º mandato seguido. Ele foi eleito em 92 pelo PT. Uma curiosidade é que os 6 mandatos do Valmir, cada mandato ele foi eleito por um partido diferente, né? Ele foi eleito em 92 pelo PT, em 2008 pelo PFL, 2012 pelo PSD, 2016 pelo PSTC, 2020 pelo Democratas e agora foi eleito pelo Progressistas. O segundo lugar foi o Gabriel Belém, que tem 25 anos, do PSB. É o primeiro mandato dele. É um jovem que ficou muito conhecido na cidade por vender, acho que geladinho na rua. Ele pegou esse dinheiro para se formar na faculdade de Direito. Teve 3.478 votos, vai para o primeiro mandato a partir do ano que vem. O terceiro colocado foi o Daniel Mariano, do PL. Ele tem 49 anos, ele é o atual subprefeito de São Silvestre, aqui de Jacareí. É o primeiro mandato de vereador, teve 2.508 votos, eleito pelo PL. O quarto colocado é o ex-policial militar, Joex Almeida. Joex Antônio de Almeida tem 49 anos, vai para o primeiro mandato também. Foi eleito pelo Progressistas com 2.507 votos. Só um voto a menos que o Daniel Mariano aí. Quinto lugar é o Rafael Júlio, que tinha sido secretário da Prefeitura do Isaías, de Segurança Pública. Teve 2.400 votos, foi eleito pelo PL. Vai também pelo primeiro mandato dele. Ele foi suplente na eleição atual de 2020, agora conquistou o primeiro mandato dele como vereador. A sexta colocada é a Maria Amélia. O segundo mandato dela foi eleita em 2020. Maria Amélia Machado Marcondes de Oliveira, do PSDB. Tem 52 anos, teve 2.273 votos. Vamos para o próximo slide. Sétimo colocado é o Marcelo Dantas.
Marcelo Dantas de Medeiros, do Jacareí TV, uma TV que ele criou da internet, do Podemos, tem 55 anos. O primeiro mandato dele teve 2.110 votos. 8º lugar, Paulinho dos Condutores. Vai para o 3º mandato consecutivo, 2016, 2020, 2024. Tem 59 anos, teve 2.013 votos. Já foi presidente da Câmara recentemente e vai então para o 3º mandato seguido. Hernani Barreto é advogado do Republicanos, concursado do IPMJ, teve 1.989 votos, ficou com a 9ª colocação, também vai para o 3º mandato, mas ele não é o 3º mandato seguido. Ele foi eleito em 2012, ficou fora em 2016 e foi eleito agora em 2020 e 2024. O 10º colocado é o Paulinho do Esporte, Paulo Luiz Santos, 56 anos, é do Podemos. É o 4º mandato seguido do Paulinho do Esporte, foi eleito em 2012, 2016, 2020 e 2024. Teve 1.952 votos para vereador. 11º lugar é o Jean Araújo. Jean José Almeida Araújo tem 35 anos. Primeiro mandato dele, ele era até pouco tempo atrás o chefe dos agentes de trânsito aqui de Jacareí. Foi eleito pelo PP, teve 1.890 votos. O Dude, que ocupou aqui a Câmara de Jacareí como suplente por 3 anos, do PL, Carlos Eduardo Barbosa de Castro Almeida Reis. Vai para o primeiro mandato eleito dele, 1.836 votos. E o Luiz Flávio, por fim, do PT, o único do PT eleito aqui em Jacareí, advogado, 46 anos, vai para o 3º mandato seguido, teve 1.759 votos. Esses são os vereadores que foram eleitos na eleição de ontem aqui de Jacareí. Alguns rostos já conhecidos aqui na Câmara e outros que estão no primeiro mandato. Tem alguns rostos muito conhecidos, como eu falei, o Paulinho do Esporte, né, o Paulinho dos Condutores, principalmente o Valmir do Parque Melu, que daqui a pouco a gente vai ver alguns dados interessantes sobre a trajetória política do Valmir. Mas também tem rostos novos, como o Gabriel Belém, o Marcelo Dantas do Jacareí TV, o Juex, que já tinha sido bem votado em 2020, conseguiu o mandato dele também. O Dude, né, que voltou agora como eleito mesmo, ele tinha sido suplente 3 anos, ocupou por 3 anos uma cadeira aqui de vereador. Então foram 7 vereadores novos e 6 vereadores que foram reeleitos aqui em Jacareí. Perfeito. Peço licença a você, já voltamos a conversar. E o interesse pela política é o primeiro passo para o exercício da cidadania. Mas será que isso também acontece entre os mais jovens? Descubra na reportagem a seguir. A consciência política desenvolvida desde cedo permite que os jovens se tornem eleitores informados e engajados, o que enriquece o debate e fortalece a responsabilidade social. Eu acho que a política está principalmente por trás de toda a estrutura que a gente vive atualmente. Então, é por isso que é importante a gente ter conhecimento sobre quem que a gente vai escolher como o nosso representante dentro da política. Política nós fazemos o tempo todo, desde que nós acordamos, e a política ela é um instrumento de resolução pacífica dos conflitos. E a partir do momento que você não incentiva as pessoas participarem, você automaticamente está negando uma civilidade, uma conquista civilizatória, que é a ferramenta que nós chamamos de política. A Constituição Federal permite voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos, o que significa que este público pode optar por votar antes dos 18, quando se torna obrigatório. Incentivar a participação dos jovens na política é benéfico e traz reflexos na sociedade, com cidadãos politicamente ativos desde cedo. Quanto mais cedo as pessoas participarem, a tendência é de melhorar o ambiente político, melhorar as instituições, porque em certa medida esse problema que nós temos de representatividade, ele é fruto de uma ausência de participação. As pessoas não se filiam a partido político, as pessoas temem em ser candidata, as pessoas não acompanham o dia a dia do poder legislativo da sua cidade, não participam de uma audiência pública, e essa ausência de participação é o que tem gerado esse problema na representatividade política.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, houve um aumento de 57,5% no número de jovens jacarienses menores de 18 anos que tiraram o título de eleitor em 2024, quando comparado a 2020. Incentivar a participação na política é um investimento no futuro, que garantirá cidadãos sensíveis a questões presentes na sociedade. Eu acredito que se os jovens eles procuram a política, eles entendem o que realmente está acontecendo, isso só vai beneficiar eles mesmos, porque ele vai votar em alguém que vai representá-lo e vai fazer algo que o representante dele vai tomar as atitudes que ele prometeu, se é uma pessoa que realmente está capacitada a isso, vai tomar as atitudes que foi proposto, e isso vai beneficiar a vida do jovem, diretamente ou indiretamente. A iniciação na chamada vida política é mais simples do que parece. Começa com a atenção aos acontecimentos, o interesse pelo que ocorre na cidade, o conhecimento de direitos e deveres e, principalmente, o desejo de contribuir com a comunidade. Por isso, o recado é claro. Sejam ativos, porque realmente daqui para frente vai ser a gente e a gente vai fazer a diferença. A gente pode fazer a diferença e a gente deve fazer a diferença, né? É o nosso presente e o nosso futuro que está nas nossas mãos. Voltamos a conversar com Rodrigo Romero, que é jornalista. Rodrigo, passamos a matéria agora falando sobre os eleitores jovens e nessas 13 cadeiras a gente tem também um vereador jovem, que é o Gabriel Belém. E eu suponho também que no caso do Gabriel Belém, a maioria das pessoas que votou nele seja de pessoas da faixa etária dele, ou de 16, 17 anos, ou de 18, 20 anos, ele tem 25 anos, mas eu acho que dos quase 3.500 votos que o Gabriel Belém teve, boa parte desses votos são de pessoas da faixa etária dele, porque eu lembro que ele, desde 2020, já estava postando coisas nas redes sociais, provavelmente já com essa intenção de se candidatar esse ano. Então, esse trabalho que ele fez durante esses 4 anos ajudou muito ele, principalmente focado nesse público jovem, né? Foram 13 vereadores eleitos. Como que funciona os coeficientes eleitoral? O quociente eleitoral funciona apenas para a candidatura parlamentar de vereador. Como é que funciona isso? No caso de Jacareí, das outras cidades também, a gente pega os votos válidos, descarta o votos branco e voto nulo, e nessa totalização de voto válido, divide pela quantidade de cadeiras de Jacareí, que são 13 cadeiras. Então, no caso da eleição de ontem, Jacareí teve 114.150 votos válidos para vereador. Dividido por 13 cadeiras, deu um total de 8.780 votos. Então, para um partido eleger um vereador, para colocar um vereador aqui, a chapa tem que ter a totalização de 8.780 votos para eleger um vereador. Pelas contas que foram feitas pelo TSE ontem, pelo menos 2 partidos conseguiram isso, que foi o Progressistas e o PL, que tiveram mais de 17 mil votos cada um. O restante dos vereadores eleitos foram eleitos pela sobra, que é uma outra conta muito complicada de se fazer, que soma aí a porcentagem dos vereadores eleitos, mais a porcentagem da totalização dos partidos. Mas essa sobra dos vereadores é o que conta para eleger um vereador. Então o partido também é importante, não só o voto do vereador. O partido conta principalmente para eleger pelo quociente eleitoral, né? E a gente tem aqui uma comparação da eleição de 2020 para a eleição desse ano de 2024, certo? Isso, vamos ver na tela essa comparação das eleições de 2020 com a eleição de 2024, na comparação do total de números. A gente tem a votação dos eleitores totais. 2020 eram 171.850. 2024 diminuiu 1,52%. Foi 169.286. A abstenção caiu, como vocês podem ver aí, caiu um pouquinho só. Em 2020 foram 27% das pessoas que não foram votar e ontem 24% não foram votar. O comparecimento então subiu um pouquinho, mas subiu basicamente, não foi tanto, porque a média de abstenção tem se mantido nesse patamar nas últimas eleições. Os votos brancos subiram na eleição desse ano, 6.691 contra 8.100 da eleição de 2020, e o voto nulo também, o voto nulo abaixou. Foi 7.400 da eleição desse ano contra 10.300 da eleição do ano passado. É bom a gente ressaltar dessa abstenção, né? Porque tem muita gente que vota nulo para prefeito e vota para vereador e vice-versa.
vota nulo para vereador e vota alguém para prefeito. Então, votos válidos para vereador é uma coisa e votos válidos para prefeito é outra coisa. Perfeito, Romero. Peço licença a você novamente. Já conversamos sobre as curiosidades dos eleitos de 2024. E mudando de assunto, a carreta móvel do programa Mulheres de Peito continua realizando exames gratuitos de mamografia. A carreta ficará na cidade até sexta-feira. Para realizar o exame, as mulheres de 35 a 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar RG, cartão SUS e um pedido médico. Já pacientes de 50 a 69 anos podem levar apenas o RG e o cartão do SUS, sem a necessidade de um pedido médico. A carreta atende por ordem de chegada de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. E aos sábados, das 8 a meio-dia, por meio de uma distribuição de senhas no período da manhã. A unidade está localizada na Avenida 9 de Julho, no Parque dos Eucaliptos, na região central aqui de Jacareí. E mudando de assunto, as previsões do clima feita pelo INPE influenciam diretamente os trabalhos dos agricultores. Nessa reportagem, você verá como a ciência por trás dessas previsões auxilia no planejamento e na colheita agrícola. Quem olha essa plantação verdinha, cheia de vida, talvez nem imagine o quanto o clima é decisivo para que tudo cresça assim, bonito e saudável. Por trás de cada colheita bem-sucedida está o olhar atento dos agricultores e, claro, a previsão do tempo. Quando a gente sabe da previsão do tempo, a gente antecipa várias coisas. Plantio, colheita, por exemplo. Um exemplo, feijão. Se pegou na época de chuva, você sabe que vai chover pra caramba e já está nos dias próximos de colher, nem que seja num ponto de maturação não esteja exato, mas se a gente sabe que vai chover muito forte, acima, por exemplo, de 20, 25 milímetros, em determinada época de espaço de tempo, eu prefiro colher o feijão meio que seja um pouco meio verde, um pouco fora da época, do que eu perder e melar o feijão por excesso de chuva. Então, eu saber do fator tempo para a agricultura é fundamental. E para que possam tomar decisões com segurança, os agricultores contam com uma ajudinha vinda do espaço. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é quem está por trás das previsões que orientam o trabalho no campo. A previsão de tempo, hoje, a gente vê que está sendo dada maior importância, tá? E que ela impacta em todas as grandes, vamos dizer assim, na economia mesmo, mas não só na economia, mas nos planejamentos. Inclusive, a gente tem sido convidado para participar, às vezes, de salas de crise que antes não se considerava a camada ou a informação sobre as emergências climáticas, né, sobre as mudanças climáticas. A especialista também explica como o trabalho do Instituto tem sido fundamental para o desenvolvimento da agricultura. A gente já recebeu até demandas no sentido de que assim, a gente precisa fazer um controle ou a aplicação de algum defensivo agrícola e ele não pode acontecer, sei lá, não sei se é antes ou depois de uma chuva. Então eles procuram a gente para saber, para poder se programar sobre esse tipo de aplicação. Então, sim, em relação à agricultura, eu acho que já é algo mais consolidado e que poderia até ser mais utilizado ainda, informações que a gente produz para auxiliá-los no dia a dia. A gente vai plantar mandioca. A gente sabe que cultura de mandioca a gente não faz irrigação, né? Pelo menos em larga escala, né? Com isso, se a gente plantar no tempo que antecede a chuva, a gente ganha uma produtividade bem maior a longo prazo, né? Então, também, quanto na hora da produção, quanto na hora do plantio de semeadura, é muito importante também de saber se vai estar chovendo ou não, para justamente ter um calendário agrícola bem recheado, digamos assim. Supercomputadores de alta tecnologia garantem a precisão na previsão do tempo, monitorando cada nuvem e mudança no céu. A gente precisa de um supercomputador para realizar essas equações de forma rápida e entregar uma previsão em tempo útil para ser utilizada diariamente. Então, a gente possui um supercomputador, possuímos uma antena, não só uma, mas tem várias outras antenas, mas uma específica que recebe dados do satélite GOES, que são informações de um satélite geoestacionário, com atualizações a cada 10 minutos. A gente tem essa antena aqui no CPTEC. E temos também informações que chegam pela internet mesmo, que são processadas em servidoras que ficam dentro do nosso data center. Céu azul é sinal de luz verde para o agricultor.
No campo, o tempo bom é quem comanda. A primeira coisa que eu acordo é agradecer a Deus que acordou e respirou. E depois eu vou olhar lá, previsão do tempo, Jacareí. É brincadeira, mas é todo dia. E voltamos a conversar com o Rodrigo Romero, que é jornalista. Rodrigo, a gente comentou um pouquinho sobre algumas curiosidades, que a gente comentou sobre o Gabriel Belém, que é o vereador jovem eleito. Tem outras curiosidades sobre os eleitos de 2024? Tem, inclusive, sobre o Gabriel Belém, foi eleito com 25 anos. Muita gente pode pensar que eu fui o vereador mais jovem de Jacareí. Ele não foi um dos mais jovens. 3 pessoas foram eleitas com 23 anos no passado. O Benedito Sérgio Lencioni, que foi prefeito aqui, ele foi eleito vereador a primeira vez com 23 anos em 1959. O Davi Lino, que hoje nomeia a avenida, uma das avenidas principais da cidade, foi eleito também com 23 anos na eleição de 76. E o Egídio Coimbra, que foi um barbeiro muito conhecido aqui, ele também assumiu uma cadeira, mas como suplente, também com 23 anos em 1977. Então, essas 3 pessoas, esses 3 homens, foram os vereadores mais jovens a ocupar a cadeira aqui em Jacareí. Sobre o quociente eleitoral que a gente falou agora há pouco, muita gente, e eu inclusive, achava que o quociente eleitoral desse ano ia ficar entre 9.000, 10.000 votos, 9.500 votos, e acabou ficando um pouco menos, né? 8.780. Também por conta das abstenções e do número um pouco elevado de voto branco e nulo aqui em Jacareí. Vamos passar para o slide dos prefeitos jovens para vocês verem como o Celso vai ocupar esse lugar a partir do dia 1º de janeiro. Em primeiro lugar é o advogado Malak Assad. Ele foi eleito prefeito na eleição de 68 com 29 anos e 10 meses de idade, quando ele assumiu o mandato dia 1º de janeiro de 69. O Hamilton Mota, que concorreu esse ano, ele foi eleito prefeito em 2008 a primeira vez, com 38 anos e 4 meses. O Celso Florencio vai ocupar aí agora a 3ª colocação, que no dia da posse ele vai estar com 38 anos e 8 meses de idade. O 4º lugar agora passa a ser o José Cristóvão Arouca, que também foi vereador aqui e foi eleito prefeito em 63, com 38 anos e 10 meses. E em 5º lugar o Marco Aurélio de Souza, que foi prefeito 2 vezes, e quando ele foi eleito em 2000, ele tinha 39 anos e 11 meses de idade. Então, agora o Celso eleito prefeito vai ocupar o 3º lugar em relação a essas pessoas aí que foram também prefeitos da cidade bem jovens, principalmente o Malak Assad, né? E temos outras curiosidades. A gente viu também que apenas uma mulher foi eleita. Isso. Aí são 2 pontos interessantes. A última eleição que Jacareí não elegeu um pastor evangélico foi em 1996 e aconteceu agora de novo em 2024, 28 anos depois. De 2000 para cá até 2020, pelo menos um pastor evangélico tinha sido eleito. O último agora foi o Rogério Timóteo, que não conseguiu a reeleição. E das mulheres, vocês viram que essa eleição, a Maria Amélia foi a única mulher eleita aqui em Jacareí, e a última vez que apenas uma mulher tinha sido eleita foi em 2008 com a Rose Gaspar, e em 2000 também ela foi a única mulher eleita aqui na cidade de Jacareí. E o Valmir do Parque Meia Lua vem para mais um mandato. O Valmir é um caso à parte, né? A gente tem um slide dele para falar sobre as curiosidades do Valmir do Parque Meia Lua. Como eu tinha falado, ele tá com o 6º mandato, mas antes ele foi a primeira pessoa a ultrapassar a marca dos 4.000 votos aqui em Jacareí. Em 2020 e em 2016, ele já tinha sido também a primeira pessoa a passar dos 3.000 votos da cidade. Agora ele passa dos 4.000 votos. Ele vai para o 6º mandato, como eu tinha falado antes, e empata em número de mandatos com 3 vereadores muito conhecidos aqui. O Itamar Alves, que foi vereador 6 vezes, dos anos 80, anos 90, anos 2000 também. O Edson Guedes, o Didi, que é pai do Edinho Guedes, que é o atual secretário de Mobilidade Urbana, também foi vereador 6 vezes entre os anos 70, 80 e 90. E o Moisés Esper, que dá o nome ao plenário aqui da Câmara Municipal, ele foi eleito também vereador 6 vezes, isso dos anos 50 até os anos 80. Nessas 3 pessoas, o Itamar ficou totalmente os 6 mandatos de 4 anos, né, 24 anos. O Didi Guedes, ele também teve 6 mandatos, só que o último mandato dele não ficou na Câmara, porque ele foi trabalhar na Prefeitura como secretário e também como presidente da Prolar. E o Moisés Esper, ele ficou 25 anos, porque na última eleição dele, que foi em 88, ele morreu durante o mandato, morreu em 1990, então ele não completou o mandato, mas mesmo assim ele está com 6 mandatos. E por último, o Valmir é o mais velho a ser eleito vereador aqui em Jacareí. Ele tem 71 anos, só vai fazer 72 em março.
então, o vereador mais velho a ser eleito em Jacareí desde 1947. E com mais de 4 mil votos. Mais de 4 mil votos, que é uma marca impressionante para uma cidade como Jacareí, né? Lógico que na proporção de votos, na porcentagem, o Valmir não é o recordista. O recordista é o que a gente viu como prefeito, o José Cristóvão Arouca, que quando ele foi eleito vereador, logo depois de ter sido prefeito nos anos 60, ele teve praticamente 20% dos votos válidos para vereador. Seria como se o Valmir tivesse conquistado ontem mais ou menos uns 15 mil votos para vereador. Isso que é praticamente impossível de acontecer, né? E falando sobre o prefeito terá uma base de sustentação aqui na Câmara Municipal? Celso Lourenço vai governar provavelmente com uma folga impressionante. Dos 13 vereadores, 10 vereadores são da base de sustentação dele, apenas 3 teoricamente não são, que é o Gabriel Belém, o Hernani Barreto e o Luiz Flávio do PT, né? O Luiz Flávio, o Hernani e o Gabriel Belém não são da base do prefeito. Os 10 restantes são da base do prefeito. O Isaí já tinha conquistado também uma folga em 2020, quando elegeu 9 vereadores, e agora o Celso elegeu 10 dos 13 vereadores. Então, ano que vem, a gente tem muito a acompanhar aqui na Câmara Municipal. Ano que vem vão mudar aí metade, né, como eu falei. São 7 novos, 6 vão ficar. Agora começam, lógico, as conversas para quem vai ser o presidente da Câmara, quem vai ocupar as secretarias. É uma conversa que já começa desde hoje, já tem negociações e tudo mais. Mas que envolve também muita história de bastidor, né? Isso a gente não vai ficar sabendo tanto. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua participação e até uma próxima. Obrigado pelo convite. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade. A gente volta já.
Estamos de volta e a gente fala agora sobre o prêmio Estilo Designer. Os concorrentes foram da região do Alto Tietê, Grande de São Paulo e do Vale Paraíba. Mas foi uma loja aqui de Jacareí que ganhou um prêmio na área de arquitetura e designer. Sabe mais na matéria a seguir. Um ponto comercial de Jacareí foi premiado na 11ª edição do Prêmio Estilo e Design, que aconteceu em setembro. Foi uma das categorias mais concorridas, tinham mais de 10 finalistas. Então, assim, a gente ficou muito na dúvida se esse ano a gente ia ganhar ou não o prêmio. E, graças a Deus, a gente foi o vencedor e pra gente foi uma alegria muito grande, contando a ansiedade também, a expectativa ali na hora de saber se vai ou não vai, porque tinha muita gente boa esse ano, foi um prêmio muito concorrido. Então, pra gente foi uma alegria muito grande. O objetivo do prêmio é reconhecer e promover o talento de arquitetos, paisagistas e designers de interiores do Vale do Paraíba, Alto Tietê e Grande São Paulo. Da caminhada, assim, enquanto empreendedora, é uma coisa que você não espera que aconteça, mas foi bacana colher esse fruto junto do arquiteto e ver isso acontecendo. Uma das categorias premiadas foi a comercial. E quem levou o troféu foi a loja de pratas da Isadora. E eu queria que ela fosse uma loja bonita, mas que ela não distanciasse as pessoas, que as pessoas sentissem que elas pudessem entrar, que era um lugar para elas ficarem à vontade. Porque eu sempre fiz muita feira aqui na cidade, participei de várias feiras, da Feira dos Trilhos, e as minhas clientes sempre ficaram lá conversando, trocando ideia, e eu queria que a loja fosse esse lugar também, que trouxesse um aconchego. Quando a Isa chegou pra gente, o primeiro pedido dela foi: eu quero que o meu site e o meu Instagram sejam físicos. Então, que as pessoas cheguem na nossa loja e vejam aquilo que a gente tem no digital. Então, traduzir essa ideia foi um desafio um pouco grande, porque pegar coisas que são digitais, então a gente só tinha referências que para a Isa era muito importante com relação a cores, né, que era o rosa, que era a madeira, que era o arco, e traduzir isso em coisas, né, em ambientes, em móveis. Então, esse foi o nosso primeiro grande desafio. Traduzir uma coisa que é basicamente uma ideia, que muitas vezes é abstrata na cabeça do cliente, em alguma coisa física. A costela de Adão é uma coisa que eu uso muito na marca, já faz parte da minha identidade visual, sempre fez, assim, ramos, costela de Adão, essas folhagens. Então, eu queria trazer isso. O cor-de-rosa, que é a cor, assim, que eu sempre usei, só que eu não queria que ela viesse com um rosa muito infantil. Então, a ideia era que fosse um rosa mais claro, mas que ele trouxesse mais sofisticação. E a madeira, que eu não sabia exatamente como eu ia usar, mas que fazia diferença para mim, esse marrom da madeira junto com a prata, eu acho que a prata acaba destacando. Então, esses foram conceitos assim que eu fui jogando para o arquiteto traduzir. E vamos ver como ficou a loja dela? Olha os elementos que ela selecionou e foram inseridos pelo Missal aí. Então, para a Isa era muito importante a questão do aconchego. Então, a gente sabe que curvas, geralmente, a gente se sente mais abraçado do que linhas retas, né? As linhas pontiagudas dão essa sensação de um pouco mais incisivo. Então, a questão das linhas curvas traz esse acolhimento, esse aconchego. Então, para a gente fazer a floreira, em vez de fazer uma linha reta e muito fininha e tudo mais, a gente falou, vamos trazer uma curva, para que essa curva dê um movimento para esse espaço que já é quadrado, né? A loja, querendo ou não, em geral, os espaços são quadrados para melhorar a otimização do espaço. Vamos trazer uma curva para a sua floreira, para que as plantas também tragam a sensação do movimento. Quando eu fiz o meu escritório, que era, na verdade, um showroom, quando eu tirei a minha marca da minha casa, eu desenhei um arco na parede e pintei esse arco, junto com a Mari, que trabalhava comigo. E aí, quando eu fui trazer a loja, esse arco já fazia tanto sentido que eu pensei, ele tem que vir de alguma forma para a loja física. Então, o arco era uma coisa que eu não abria mão de ter aqui na loja. Então, essa questão das curvas foi justamente para trazer essa sensação de movimento, que é uma loja que está em movimento, que está funcionando, que está se movimentando com o tempo e com as pessoas que estão dentro. Prêmio conquistado a 4 mãos. O que mais sonhar agora? O projeto como um todo me trouxe uma coisa assim, nossa, será que dá para replicar? Você descobriu que além de empresária, você pode ter um pezinho ali na arquitetura. Foi um processo bem legal. Eu gosto muito da parte criativa e eu faço bastante essa parte na marca, de pensar nos elementos, nas artes que vão para as redes sociais. Então, eu já gosto da parte criativa. E foi bem bacana usar isso no projeto arquitetônico, com certeza. Parabéns aí à loja por esse projeto e por esse prêmio ganhado tão bonito.
E mudando de assunto, o posto de atendimento ao trabalhador, o PAT aqui de Jacareí, está com empregos disponíveis. As exigências e nível de escolaridades variam de acordo com cada vaga. Entre as vagas, há quase 80 vagas de emprego temporário em uma empresa de artigos natalinos aqui de Jacareí. O candidato com um perfil compatível à vaga pode fazer o encaminhamento da entrevista no PAT, com os documentos pessoais ou pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, disponível nos smartphones. O PAT de Jacareí está localizado na rua Barão de Jacareí, 839, aqui no centro, e funciona das 8 às 16h30, de segunda a sexta-feira. E mudando de assunto, com 15 minutos de duração, Percursos do Olhar é um documentário imersível disponível gratuitamente no YouTube, que convida o espectador a explorar novos horizontes. Confira os detalhes na reportagem. A cidade de Jacareí é cenário do novo documentário Percursos do Olhar, que mostra os diversos aspectos da cidade, desde as áreas urbanas até as periféricas. Dirigido por Gláucia Faria e com entrevistas conduzidas por Daniel Leite, o projeto vai além da tecnologia, trazendo as histórias e experiências dos moradores. Percursos do Olhar é um documentário imersivo sobre a cidade de Jacareí, alguns pontos da cidade, feitos com uma câmera 360, que as pessoas vão poder olhar de vários ângulos assim para alguns pontos icônicos da cidade, como esse aqui, a rodoviária antiga, Presidente Kennedy, Feiras Livres, Feira do Rolo, ali, Pátio dos Trilhos, até lugares mais periféricos, como o bairro Lagoa Azul. E a gente foi também à zona rural ali perto do Rio Paraíba, ali, mais perto do Rio Comprido. E eu acabei pontuando alguns locais junto com o Daniel, que a gente achou bacana desenvolver essa integração das áreas da cidade. Zona rural, zona periférica e zona urbana, trazendo essa tecnologia para as pessoas poderem ver que Jacareí não é uma coisa só, às vezes, pensa que é só aquele centrinho velho, aquele trânsito apertadinho. E não, Jacareí tem muito mais coisas, Gravado com a tecnologia de câmera 360, oferece ao público uma experiência imersiva, seja por meio de óculos de realidade virtual, celular ou computador. A gravação foi um desafio diferente, onde o foco tradicional da cinegrafia foi deixado de lado. Foi uma experiência bem fora da zona de conforto. Apesar de ser mais simples, o fato de eu não consigo escolher o ponto de vista que eu quero que a pessoa enxergue, Mas ao mesmo tempo eu posso tentar conduzir esse olhar dela para aquilo que eu quero trazer de reflexão. Além das paisagens, o documentário também capturou histórias de quem vive ou passa por esses lugares. Foram, acho que 6 entrevistados, acho que metade a gente já tinha pré-estabelecido quem seriam. Foi o caso do Chino, lá do Lagoa Azul. Minha avó deu entrevista também, falando da cidade como era antigamente, falar do trânsito, essas coisas, o que mudou, E a outra parte a gente buscou nos lugares, Por exemplo, aqui na rodoviária tinha um senhor sentado aqui, eu fui conversar com ele e curioso, A rodoviária antigamente era o ponto de entrada da cidade, Ele falou que chegou há 20 anos atrás aqui da Bahia, foi muito bem recolhido e tal. Então foi interessante abordar essas pessoas assim, de vários locais diferentes da cidade. Para garantir que todos possam aproveitar, a produção conta com ferramentas de acessibilidade, como legendas, libras e audiodescrição. Como a câmera 360, ela praticamente impossibilita a aplicação das libras, a gente optou por criar uma simulação do 360, então é um vídeo paralelo ali ao documentário, em que a gente colocou essas 3 acessibilidades, a interpretação de libras, a legenda de surdos e ensurdecidos e a audiodescrição, para que todos que realmente têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, consigam ter acesso ao produto. Para mais pessoas poderem ter acesso ao filme, e todo mundo poder ter essa experiência imersiva assim na cidade. Essa experiência convida você a redescobrir Jacareí através das vozes e olhares de quem faz parte da cidade. O documentário já está disponível no canal do YouTube Percursos do Olhar. Nem tá gravando. Então ainda você pode conferir esse documentário lá no canal do YouTube Percursos do Olhar.
Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!